Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Aqui a palavra, uma palavra poderosa, né? Que nos diz, é uma profecia que é o princípio das dores, que está escrita aqui em Mateus 24, né? Que explica como é que está o mundo, como é que está as nações, que está escrito aqui em Mateus 24, capítulo 1 em diante, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? É verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Eita Jesus. E o reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de enganar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Aqui na palavra está dizendo bem claro que nós já estamos no princípio das dores, porque nós vimos pelo mundo inteiro, pela internet, pela televisão, pelo celular, né, que já começou o princípio das dores há muito tempo. São guerras, rumores de guerra, uns contra os outros, né? O amor de muitos se esfriou, multiplicou a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas diz na palavra de Deus que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o perseverar de Deus é aquele que perseverar 24 horas por dia, lutando para estar de pé, porque como diz na palavra, aquele que está de pé, cuide para não cair, aquele que está sujo, continue se sujando, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele nos avisa: ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas aquele que perseverar até o fim, esse terá a salvação. Esse será salvo para a honra e glória do nosso Deus. Porque nos diz aqui, é possível que nesse momento você não esteja sendo vítima de alguma intensa perseguição, mas isso está acontecendo em outros cristãos em diferentes partes do mundo. Quando souber que cristãos estão sofrendo por causa de sua fé, lembre-se de que são seus irmãos e irmãs em Cristo. Ore por eles, pergunte a Deus o que pode fazer para ajudá-los. Ajudá-los como? Em oração. Em em sua prova, pergunte a Deus o que pode fazer para ajudá-lo em sua prova. Quando um membro do corpo está sofrendo, todo o corpo padece, mas quando todos os membros se unem para aliviar o sofrimento, todo o corpo se beneficiará. Então, o que nós devemos fazer? Se lembrar dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que está aí pelo mundo, levando a palavra de salvação, mas estão sendo perseguidos, estão sendo afrontados, estão sendo atormentados pela fé, porque faz a obra do Senhor com ordem e com decência, faz o agir de Deus através da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que salva, que transforma, que cura, que opera, que muda a história daquele necessitado. E esta palavra dessa noite para o meu e o teu coração, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Paz do Senhor.